Velho Testamento, livro do profeta Daniel. No seu capítulo de número 6, do verso 1 ao verso de número 11. Vamos ver o que Deus tem ainda para nós neste culto. Livro do profeta Daniel, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo de número 11. Todos encontraram, digam amém. Leiamos, portanto, a palavra de Deus que nos diz assim: E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais desses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse o dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. Vou recapitular. Porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses príncipes e presidentes foram junto ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, mentira, não era todos não, porque Daniel era um deles. Todos os príncipes do reino, os prefeitos, tem uma tradução que diz os sátrapas, os sátrapas, e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fizerem firme esse mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, senão a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e persas, que não se pode revogar. Por esta causa o rei assinou a escritura e edito. Verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes do problema, antes do edito ser assinado, como também antes costumava fazer. Verso 11, fechando as cortinas. Então, aqueles homens foram juntos e acharam Daniel fazendo o quê? Murmurando, questionando, criticando o rei. Eles encontraram Daniel fazendo o quê? Orando e suplicando diante do seu Deus. Diga amém e toma o seu assento em nome do Senhor Jesus. O nosso tema está no telão, falando desse profeta maravilhoso,
profeta Daniel, coração de leão na cova de leões. Eu vejo, quando eu leio o capítulo 6 de Daniel, coração de leão na cova de leões. Porque a estabilidade na fé, o compromisso com Deus que eu vejo Daniel na corte babilônica tendo aqui, eu fico maravilhado. E aí, estudando, eu já preguei nesse capítulo outros temas maravilhosos, mas Deus há algum tempo vem pondo essa palavra no meu coração, coração de leão na cova de leões. E como Daniel se comportou diante do rei e, sobretudo, diante dos seus inimigos, seus opositores. O perfil de estabilidade que Daniel aqui deixa para mim, para você, como exemplo de vida comprometida, de vida compromissada com Deus. Coração de leão na cova de leões. Agora escute bem isso. O trono dos medos e persas estava em sucessões. O rei Nabucodonosor caiu, e grande foi a sua queda. E a Bíblia diz que Belsazar, seu filho, assumiu o trono no seu lugar. Agora, parece que o filho, Belsazar, copiou os mesmos erros do pai, Nabucodonosor. Porque já na primeira celebração, no primeiro ato do seu governo, ele já começou errado. Ele já estragou tudo. Ele já mostrou para os babilônicos o perfil do seu reinado, que era, na verdade, um reinado pagão, apegado a muitos deuses, e ele iniciou de uma forma trágica o seu reinado no lugar do seu pai. Não obstante, ele, sabendo do que havia acontecido com seu pai, o rei Nabucodonosor. Mas parece que o mau exemplo e a mão de Deus sobre Nabucodonosor não o fez temer o Deus vivo, o Deus poderoso. E a Bíblia registra no capítulo 5 que este Belsazar, ele deu um grande banquete a 1000 pessoas, a 1000 grandes. E ele fez uma celebração. Ele estava iniciando o seu ministério, estava iniciando o seu reinado. E ele fez uma celebração e ele convidou a 1000 dos seus grandes para beber vinho com ele. E naquela época o rei abria a festa tomando a primeira taça de vinho. E quando ele provou o vinho, quando Belsazar tomou a primeira taça de vinho, havendo provado, ele lembrou que seu pai, o rei Nabucodonosor, tinha trazido, na época que Ezequias era rei, e Ezequias ele pediu para que Deus acrescentasse para ele mais alguns anos de vida. E Deus acrescentou 15 anos de vida. Só que nesses 15 anos de vida, ele fez coisas, umas besteiras. Por isso que a gente tem que aceitar. Quando Deus quer levar, deixa Deus levar. Porque se ficar, vai desviar. Já no primeiro ano do reinado de Ezequias, após os 15 anos, ele recebeu a visita do rei da Babilônia. E ele mostrou todos os tesouros sagrados do templo. E os vasos e jarros de ouro,
Aí veio a sentença por Deus, ó, haverá dias que todos esses vasos aqui, copos de ouros, jarras de ouro, vai ser tudo levado para a Babilônia. Ou seja, os 15 anos que Deus deu para Ezequias, parece que não trouxe resultados satisfatórios, que ele já fez. Depois, no terceiro ano, ele teve um filho. Foi o pior rei, Manassés. Tá vendo? Deveria ter aceitado morrer quando Deus queria levar. Porque só aconteceu desgraça nos 15 anos que Deus lhe concedeu a Ezequias. Mas esses copos, esses utensílios de ouro aqui, de prata, foi Nabucodonosor, seu pai, que pegou lá do templo sagrado. E aí, quando o rei pegou o copo de vinho, e ele havendo tomado vinho, ele diz, não, está muito feio esses copos aqui. Ele lembrou que tinha os utensílios de ouro consagrados, porque foram tirados lá do templo de Jerusalém. Ele diz, ó, disse aos seus súditos, pega esses jarros, esses copos de ouro e prata e traz para nós vamos tomar vinho neles. E aí fez a maior festa, e cada um com um copo de vinho tomando. Eu estou contando isso para vocês entenderem depois o porquê do capítulo 6. E eles lá tomando vinho, sabe o que aconteceu? De repente uma mão misteriosa apareceu na parede e começou a escrever algo que deixou Belsazar perturbadíssimo. Eu não entendia aquilo. Não é que eles conheciam a língua dos medos e persas. Muitos deles conheciam o aramaico, conheciam o hebraico. Só que o que estava sendo escrito por aquela mão misteriosa, Belsazar não entendeu. E estava lá escrito. E a Bíblia nos mostra o que estava sendo escrito ali. Mene, mene, tekel e parsim. E ele, o que é isso? E aí começou a trazer os magos, os homens sábios do seu reino, e tudo naquela pressa, e cada um olhava para aquela escritura, aquela, e não sabia o que significava. Até que encontraram um homem chamado Daniel. E nesse homem havia um espírito excelente. Porque, irmão, se é algo que o crente tem, é discernimento das coisas. Eu não estou falando de um crente qualquer, mas um crente comprometido com Deus. Um crente comprometido com Deus, ele tem discernimento. Ele tem visões, ele tem sonho, ele sabe discernir as coisas. E quando Daniel foi conduzido na presença do rei Belsazar, parece que ele começa a abrir a boca e ele começa a contar uma história. Quando você vê no capítulo 5, verso 17, ele diz, olha, respondeu Daniel e disse na presença do rei, as tuas dádivas fica para ti, porque o que o rei disse, ó, aquele que conseguir desvendar essas palavras, eu vou encher de ouro, de prata, de presente. Ele já chegou logo dizendo, não quero presente. As suas prata e os seus ouro, as suas dádivas, fica para ti. Dá os teus presentes para outro. Todavia, lerei ao rei a escritura. E eu vou saber, eu vou te mostrar qual o significado da interpretação. E aí ele começa, rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai, nações, línguas, todos tremiam e tremiam diante dele. A quem queria, ele matava, e a quem queria, ele dava vida. E a quem queria, engrandecia, e a quem ele não queria, ele abatia. Olha aí a grandeza, quem deu? Foi Deus. O homem era ímpio,
Mas quem dá autoridade para o homem é Deus, até na área política. É Deus que dá. E Daniel dizendo, ó, Deus deu para ele. Aí no verso 20, mas o seu coração, ele contando para o filho. E o filho sabia disso, porque tinha mais de 50 e poucos anos, Belsazar. Sabia de tudo. Mas tem gente que mesmo vendo o abismo trágico que o seu pai ou seus antecedentes caíram, ele parece que persiste em ir para o mesmo caminho. E aí ele começa a dizer, ó, mas o coração do seu pai, verso 20, ele se exaltou, exalçou o seu espírito, se engrandeceu pela soberba. Então foi derrubado o seu trono real e passou dele a sua glória. E ele foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante aos de animais. Ou seja, ele virou uma besta fera, um animal de campo. Porque foi tirado o coração de homem, de ser humano, e foi colocado nele um coração de bicho, semelhante aos animais. Daniel dando a interpretação. E sabe o que aconteceu? A sua morada foi com os jumentos, fizeram comer erva, como os bois, pelo orvalho, e os céus molhava todo o seu corpo, até que um dia ele reconheceu que Deus, o Altíssimo, tem o domínio sobre os reinos dos homens. E quem ele quer, ele constitui e destitui também. Deus é assim. E tu, seu filho, Belsazar, olha aí, Deus trata com o pai, agora trata com o filho. Gente, isso aqui é exemplo para mim e para você. E você, Belsazar, sendo filho, sabendo de tudo isso, você não se humilhou, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesse de tudo isso. Ainda que você soubesse. Você sabia que seu pai foi lá para o pasto. Você já pensou, irmão, o que aconteceu com o rei Nabucodonosor? Foi para o pasto, passou lá vários meses, um certo tempo, comendo grama. Quem não serve a Deus e é exaltado, vai comer grama, como os animais irracionais. E aí ele começa a dizer, verso 23, e te levantasse contra o Senhor dos céus, e foram trazidos utensílios. Olha como Deus cobra. Parece que foi no tempo de Ezequias. Fazia muito tempo, muitos anos, que aqueles utensílios sagrados do templo lá em Jerusalém estava na Babilônia, na sua sede real. Parece que Deus não estava lembrando disso. Mas o que é de Deus, irmão. Por isso que a Bíblia diz, dai a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Deus não esquece. E ele diz, ó, mesmo assim, vocês utilizaram desses utensílios sagrados que foram trazidos, e perante ti e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebesses vinho neles. Além disto, desse louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, nem ouvem, nem sabem de nada, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, você não fez nada disso. Você não deu glória, você está bebendo aí, expondo os seus deuses e tal, e estava lá. E aí, irmão, a sentença é lavrada. Eu estou mostrando esse pano de fundo aqui para você entender o capítulo 6 e o porquê depois Daniel foi escolhido como um dos príncipes. Aí no verso 24, então dele foi enviada aquela parte da mão
e escreveu-se essa escritura. Esta, pois, é a escritura que escreveu. Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino. E acabou. Oh, mas tinha acabado de começar. Mas Deus. Com a permissão de Deus é assim. Começa o reino e daqui a pouco termina. Por quê? Porque começou errado. Quando você estabelece Deus como trono, como rei do trono da sua vida, as coisas começam a fluir maravilhosamente. As coisas começam a dar certo. Mas quando você estabelece no trono do seu coração um rei, um Senhor, que não é Senhor como Deus, que não é poderoso, que não é um Deus verdadeiro, irmão, é só tragédia e fracasso. E foi assim. O reinado de Belsazar nem ainda havia começado e já tinha acabado. Por quê? Porque começou errado. E aí diz, contou Deus o teu reino. E ele já acabou. Tekel, pesado fosses na balança e fosse achado em falta. Ou seja, no pau da balança, você está em falta. O peso está ao contrário. O peso está ao contrário. E ainda mais, Pérez, dividido foi o teu reino, e deu-se aos medos e persas. Foi um Ciro que assumiu o trono no lugar de Belsazar. A Bíblia diz que naquele mesmo dia, para encurtar aqui a história, naquele mesmo dia, Belsazar morreu. Sabe por quê? Porque não temeu a Deus, não deu glórias a Deus, e não viu o mau exemplo, ou o péssimo exemplo, deixado pelo seu pai, seguiu as mesmas pisadas, entrou pelo mesmo trilho, e sucumbiu. E aí, quem assume? Um Ciro. A Bíblia diz, no verso 30 e 31, naquela mesma noite, foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario. Tem uns que, o meu genro é Dário, né? A gente fala Dário. Vamos numa linguagem mais popular que todo mundo conhece, Dario. Vamos falar Dario, né? Mas tem gente que fala Dário. Mas vamos falar Dario. Dário ou Dario, o Medo, ocupou, ou Medo, né? O Medo ocupou o reino com a idade de 62 anos. Então, Dario começou a reinar. Aí, verso 1 do capítulo 6, presta atenção, diz assim: e pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem perante ele. Eu acho que ele olhou para o exemplo de Belsazar e falou: o que, rapaz? Governar, ser rei não é fácil, não. Olhou para o exemplo, ele tinha 62 anos, ficou sabendo certamente do que aconteceu com o pai de Belsazar, Nabucodonosor. Falou: o que, rapaz? O camarada se desviou da verdade e foi comer grama. Foi comer grama. Agora o filho entrou pelo mesmo caminho, foi morto, acabou de morrer essa noite. E o que vai sobrar de mim? E ele começa a reinar com muita cautela, isso é, com muito cuidado. Com muito cuidado. E a Bíblia diz aqui que pareceu bem a ele constituir sobre o reino 120 presidentes. Equivale a dizer que ele não queria governar sozinho, ou só eu mando. Não, ele diz: vou constituir homens. E aí no verso de número 2, e sobre eles 3 príncipes. Quantos príncipes? Só
Apenas três. Três príncipes, dos quais Daniel era um. Você vê, Daniel havia profetizado lá atrás. Quando eu digo atrás, alguns dias atrás, para Belsazar. E mostrou a interpretação daquela escritura. Mas agora estava sendo o quê? Promovido. Alguns dias atrás estava sendo achincalhado. Mas agora estava sendo promovido. Mas daqui a pouco a promoção parece que não vai durar muito tempo. Porque a vida de crente é assim, irmão. Às vezes eu fico pensando, a gente vai ficando mais experiente com Deus, vai tendo mais conhecimento da palavra e vai adquirindo mais experiência e mais anos de ministério e de conhecimento de Deus. A gente pensa que a coisa vai ficar mais fácil, né? Poxa, eu conheço mais a Deus, estou andando com Ele muito tempo, eu acho que Ele vai amenizar, as lutas vão ser em proporção menores, as coisas vai. Que nada, rapaz. Aí que Deus mete a guasca. É aí que Deus, chicote. Não tem esse negócio não. Eu estou andando com Jesus 20 anos. Eu estou andando com Jesus 30 anos. Eu estou andando com Jesus 50 anos. E aí você pensa que por esse motivo, Deus vai te poupar. Aí você pensa que por esse motivo, Deus vai amenizar a situação para você. Aí você pensa que por esse motivo, você será menos testado. Tá vendo? Eu estou andando com Jesus há muito tempo. Eu já dei prova para Ele da minha fidelidade. Eu já dei prova para Jeová do meu compromisso com Ele. Ele vai pegar leve comigo. Ele vai pegar leve. Fique esperto. Não vai ser assim não. Quanto mais, olha para cá, quanto mais você se esforça para ser fiel a Deus, para guardar a sua palavra, para obedecer na íntegra a palavra de Deus, mais lutas e dificuldades você vai enfrentar. Irmão, ser evangélico é fácil. Ser cristão é difícil. Ser cristão verdadeiro, porque não é como você quer, é como Ele quer. Por isso que Jesus não dá para a gente condição de escolha. Ele diz, olha, se alguém quiser, eu não obrigo ninguém. Ele diz, se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz a cada dia. Cada dia tem uma cruz te esperando. Toma a sua cruz a cada dia e me segue. Não é como você quer. Tem uma cruz te esperando a cada dia. E eu já descobri que as cruzes são diferentes. Eu pensava que era só uma cruz. Que é fácil, eu falei, é só uma cruz. Não, irmão. Elas trocam de peso, de tamanho. Tem dia que ela pesa menos, tem dia que ela pesa mais. Mas se o teu compromisso com Cristo for intacto, verdadeiro, eu sempre digo que com Deus há sempre um final feliz. Gente, isso aqui é extraordinário. Eu estudando isso aqui, eu tinha que pregar 2 horas nesse texto. E o relógio já vai dar 9 horas. Você vê que quando você começa a mostrar a Bíblia mesmo, isso aqui é palavra para crescimento de crente. Isso aqui não é história da carochinha. Isso aqui é para você crescer, ficar robusto espiritualmente. Isso aqui é para isso. Aí o que aconteceu? A Bíblia diz, no verso 3, então mesmo Daniel se distinguiu. O que é distinguiu? Estabeleceu diferença. Ele foi além da expectativa do rei. O rei olhava para ele e diz, não, esse camarada é diferente. Ele tem o espírito dos deuses. Ele tem o espírito de excelência. A Bíblia diz aqui que Daniel distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E olha
qual era o pensamento do rei para com Daniel. E o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. O que eu vejo aqui? O que a vida de Daniel nos ensina aqui? Hein? O que a vida de Daniel nos ensina aqui? É que vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena você estar comprometido com Deus, porque você alcançará patamares maiores. Não com a ajudinha do homem. Ele não recebeu nenhuma ajuda. E Daniel aqui não pediu nada para ninguém. Deus te leva em lugares muito excelentes. Deus te leva. E o rei diz, olha, eu vou acabar colocando Daniel sobre todo o reino. Só que tem uma, irmão. Nós encontramos aqui o ofício de influência que Daniel tinha naquele reinado. Ele tinha um ofício de influência muito grande. Por quê? Porque ele era príncipe. Era 3 e ele estava distinguindo desses príncipes e presidentes. Só que quando você está sendo destacado por Deus, irmão, é o que eu disse. Deus não te poupará e você será testado. Quando Daniel estava nesse auge de vida, o que aconteceu? Verso de número 5. Então esses homens disseram, nunca acharemos ocasião contra esse Daniel, se não procurar, porque os homens começaram a procurar defeito na vida de Daniel. Olhava o proceder dele, a hora que ele chegava no trabalho. Sabe que tem gente que é assim, né? É porque trabalha para os outros, chega 10 minutos atrasado, outra hora chega meia hora, outra hora arruma uma receita lá, como é que fala? Um atestado falso lá. Dá para você dar um atestado aí, falar que eu estou doente, que eu estou com dor de barriga, e arruma lá, e só para... Entendeu, irmão? É nosso cego. E aí, quando perde o emprego, eu me lembro que a gente lutou para empregar um irmão da igreja, que ele pedia, pastor, estou orando, Deus não abre a porta. Aí um dia Deus preparou uma porta para ele de trabalho. Aí eu não entendi, que ele ficou 2 meses lá e foi mandado embora. Eu falei, meu Deus, 2 meses foi mandado embora? Será que essa porta foi Deus que abriu? Aí um dia era um supermercado, aí um dia eu fui lá e procurei saber com o gerente, o dono lá, o responsável do supermercado, por que mandaram o menino da igreja embora. Ele falou, pastor, pelo amor de Deus, o menino só fica no celular. O menino assim, já era um rapaz, um moço, um irmão, ele só fica no celular, vendo vídeos, vendo mensagem. Chega atrasado, não quer obedecer às ordens aqui dos superiores, não executa o trabalho cabalmente. Não dá para ter um funcionário assim, não dá para manter um funcionário assim. Se eu tiver mais algum da igreja com essas qualidades, nem precisa indicar para nós. Que vergonha, irmão, que vergonha. Agora com Daniel não. Era excelente. E a Bíblia diz aqui que aqueles homens procuraram ocasião ou culpa contra Daniel. Mas diz, não vamos encontrar, a não ser na lei do Deus dele. Porque na lei do nosso Deus, irmão, a gente não cede. Na lei de Deus, a gente não cede. É a mesma coisa. Está tendo umas leis aí no Congresso para a gente fazer casamento de homem, com mulher com mulher. O que vai acontecer se essa lei vir e chegar aqui 2 marmanjos para o pastor Adão fazer o casamento? Eu vou em cana. Eu vou preso, irmão. Eu vou preso. Eu não vou fazer de jeito nenhum. E eu não quero ser preso lá em Curitiba, não, viu, irmão? Melhor deixar aqui fica mais perto. Aqui fica melhor para vocês me visitar, viu? A gente vai obedecer a Deus. Então,
quer nos pegar. É um povo barulhento. É claro que tem barulho. Vai ser vizinho da igreja. Vai ter um barulho, um povo gritando depois do culto lá fora. É o povo de Deus, irmão. Na lei do nosso Deus, a gente oferece alguns motivos para alguém nos falar. Então, esses homens disseram, a gente não vai encontrar nada. Aqui no trabalho, com esse Daniel, a gente não vai... Ele é impecável. Agora, se a gente procurar na lei do Deus dele, vai ter alguns furos. E aí, o que eles fizeram? Diz a Bíblia, preste atenção. 7. Todos os príncipes do reino e prefeitos, presidentes, capitães, governadores, tomaram conselho, diz, vamos falar com o rei, para estabelecer um edito real e fizer firme esse mandamento, assinar lá a escritura, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer alguma petição, e eles chegaram até o rei falando isso. Rei, a gente, lá os príncipes, os presidentes, mentira, os príncipes não, que era só 3, Daniel não estava ali. Então, os príncipes, não, eu e fulano de tal, porque Daniel não está nessa. Por que não está nessa jogada? Porque era tudo contra Daniel. Era contra Daniel. E você que é cristão verdadeiro, você não entra em jogo sujo para querer queimar o seu irmão, para querer atrapalhar o trabalho que o seu irmão, que a sua irmã está fazendo na igreja. Você vai querer ajudar. Se você não puder ajudar, atrapalhar, você não vai. Então Daniel não estava enfiado com a cara nisso, não. Mas eles disseram, os príncipes, não. Eu e fulano de tal, era só 3, Daniel não participava desse negócio sujo. Aí eles chegaram ao rei e disseram, olha, a gente trouxe aqui para o senhor assinar esse edito. No espaço de 30 dias, qualquer homem, tanto do seu governo, aqui do seu reino, como qualquer um homem, por aí, se fizer qualquer petição a outro Deus, que não seja o teu Deus, ou a um outro homem, vai ser lançado na cova dos leões. Assina aí. Para o rei assinar e selar com um anel. Era assim. E aí, a Bíblia diz aqui, irmão, quando eles disseram com veemência, verso 8, agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura. Assina depressa, que a gente tem muita coisa errada para fazer. Assina depressa, para que seja assinada a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e persas. Por quê? Porque a lei dos medos e persas era irrevogável. Não poderia ser revogada de jeito nenhum. Por isso que eu gosto da lei de Deus. Porque na lei de Deus é diferente. O próprio Deus lavra a sentença, mas Ele mesmo pode revogá-la. Aleluia! Tem crente que às vezes está sentenciado por Deus. Você não vê? Ezequias, eu falei que estava sentenciado à morte, mas chorou, se humilhou. Deus aplacou para com ele com a sua clemência. Irmão, ainda que você esteja sentenciado à morte, vai morrer, não vai viver. O médico falou que vai morrer, mas se você buscar a Deus e se converter, porque tem enfermidade, tem doença e leva até ao óbito, que vem por a pessoa ser desobediente. Cuidado com a sua desobediência e aonde você pode ser colocado por Deus. É sério esse negócio. E aí o rei, assinou a escritura. Aí esses homens com a faca e o queijo na mão, o que eles fizeram? Eu estou correndo, me dê pelo menos mais uns 10, 15 minutinhos aí. O que aconteceu? A Bíblia diz que Daniel, verso de número 10, quando ele soube que a escritura estava ou fora assinada, ele correu lá para o Paço Real, né? Para falar. Aliás, ele era um dos príncipes, sim ou não? Ele foi lá tirar satisfação. Ué, rei, eu sou um dos príncipes, nós somos em 3. Como é que o senhor assina um negócio aí e não me chama para essa reunião? Foi isso que Daniel fez, irmão. Aí está o diferencial de um verdadeiro cristão.
Ele não foi tirar satisfação. Ele não foi acusar aqueles que estavam lhe acusando ou procurando alguma culpabilidade contra ele. Nananina, não. O que Daniel foi fazer? Ele foi orar. Aliás, era o que ele mais fazia. Ele orava 3 vezes ao dia. A Bíblia diz que Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, o que ele faz? Ele não vai lá para o palácio, ele não vai brigar com aqueles homens, ele entra na sua casa. Aleluia. Ele entra na sua casa. Havia janelas abertas para a banda de Jerusalém. Os cristãos da antiga igreja, eles faziam isso. Eles não somente abriam janela para a banda de Jerusalém, mas eles oravam voltado com o rosto para Jerusalém. Era de lá que emana a bênção e a paz para eles. Até o Ezequias, que quando orou, virou o rosto para a parede, porque por lá ele morava na casa real, bem próximo do palácio. E ele sabia a localidade do templo. Virou o rosto para a parede e orou. Alcançou clemência, misericórdia. Preste atenção. Havia janelas abertas para a banda de Jerusalém. E a Bíblia diz aí que ele 3 vezes ao dia se punha de joelho e orava. Irmão, quer ter uma vida de êxito, de sucesso, de vitórias sucessivas na sua vida? Seja um crente de oração. A razão de todo o seu fracasso é a falta de oração. Muita oração, muita vitória. Pouca oração, pouca vitória. Nenhuma oração, nenhuma vitória. Aí dá para descobrir, e dá para perceber e diferenciar os crentes vitoriosos na igreja e os crentes derrotados. Porque crentes derrotados é o resultado da falta de oração. Eles não têm prazer de chegar na igreja a orar. Eles não têm prazer de ir em casa, ao levantar de manhã, dobrar-se o joelho para falar com Deus, agradecer pela noite de sono. Eles não têm prazer de, numa refeição, dizer: Senhor, é simples. Olha, é uma carne moída e de segunda ou terceira, mas muito obrigado, porque tem muitas pessoas melhores do que eu nesse planeta Terra, e que não tem uma comida como esta que o Senhor tem me dado, e ele agradece. Esse é o cristão que ora, é o cristão que tem comunhão com Deus. Daniel, ele não foi para o palácio para reclamar com o rei. Ele foi para a sua casa, dobrou o seu joelho e ele orava e dava graças. Dar graça é não reclamar. Ele poderia: Senhor, peraí, eu não pedi para estar nesse posto. Agora, tu permitisse, a tua mão me trouxe até aqui. Agora estou sendo acusado. Posso ser lançado na cova dos leões? Ele não foi reclamar, ele foi dar graças. Porque o cristão verdadeiro é assim: a luta está ferrenha, graças a Deus. A luta está pesada, graças a Deus. Está desempregado, graças a Deus. Eu vou para a igreja, eu vou procurar um serviço lá para me trabalhar. Estou desempregado mesmo, eu vou ajudar o pastor lá em alguma coisa, limpar um ventilador, limpar uma porta. Eu vou lá. Ele quer prestar serviços para Deus. Isso é diferencial. Isso é extraordinário. Preste atenção. Eu vou finalizando. Eu queria ficar aqui 2 horas pregando isso aqui. Isso aqui é maravilhoso. Isso me impactou. Nem esboço tem aqui não. Ó. Tem esboço aqui não. Que é de Deus para mim e para você. Sabe o que aconteceu aqui? A Bíblia diz que ele fazia isso não porque a luta chegou. Porque tem gente que só começa a orar quando a luta chega.
Vamos orar, esposa. O diabo está furioso. Vamos orar, vamos orar. Não. Ele já fazia isso antes. Aí está escrito, como antes acostumava fazer. Ou costumava fazer. Ele já orava antes. E quem ora antes tem a previsão e a provisão de Deus. Está prevenido. Você não deve tomar o remédio depois que o problema chega. Toma antes. Prevenção. É dessa forma. E a Bíblia diz aí, como também antes ele acostumava ou costumava fazer. Ele orava 3 vezes ao dia. Pastor, também oro 3 vezes. 1 minuto para levantar. 1 minuto quando eu sento na mesa. E na igreja eu oro mais 1 minuto quando eu venho no culto. Eu venho 2 vezes por mês ou 1 vez. Então eu oro mais 1 minuto, pastor. 3 orações. Se é oração de preguiçoso, irmão, vai ter com a formiga ou preguiçoso. Estou falando oração. Pelo menos uns 10, 15 minutos cada oração. Você sabe, eu tenho um outro estudo que eu descobri quanto tempo durava cada oração de Daniel. Por volta de 2 horas cada oração. Sabe por quê? Porque quando ele virava o rosto lá para o templo, ele orava na hora do sacrifício do sacerdote. E cada sacrifício do sacerdote, e ele oferecia 3 por dia, durava aproximadamente 2 horas. De manhã, à tarde e à noite. 2 horas. Então, enquanto o sacerdote estava oferecendo sacrifício, o profeta estava de joelho orando. Ô irmão, gaste um pouco. Eu não vou nem dizer gaste. Invista um pouco de tempo que você tem na oração. Busque a Deus, que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, na sua casa e na sua família. A Bíblia diz que aqueles homens estavam agora com a faca e o queijo na mão. Saíram dali, irmão. Sabe o que eles fizeram? Olha que covardia. Olha que covardia. Enquanto Daniel estava orando 3 vezes ao dia. E às vezes alguém vê, mas por que Daniel orava 3 vezes ao dia? Porque o problema chegou? Nananina, não. Ele orava antes. Porque ele queria ter uma ininterrupta comunhão com Deus. Ele queria viver na presença de Deus. E só orando nesse mundo pecaminoso que nós vivemos hoje, é só em oração para você manter uma vida de ininterrupta comunhão com Deus. Só orando. Não tem outra saída, não tem outra alternativa. Escute bem isso. A Bíblia diz que aqueles homens, verso 11, então aqueles homens foram juntamente e acharam Daniel conversando com o rei, discutindo em casa a causa do seu problema e da luta que ele ia ter no trabalho, no novo trabalho. Eles encontraram Daniel fazendo o quê? Orando. Não era só Deus que encontrava Daniel orando. Os homens também. Eles viam Daniel orando. A Bíblia diz que eles foram e acharam Daniel orando. E reclamando, não, suplicando. Suplicando diante do seu Deus. Gente, isso aqui é extraordinário. Sabe o que esses homens fazem? Eles correm lá para o rei. Diz, ô rei, lembra daquela escritura que tu assinaste? Eu lembro. Mas eu tenho um homem aqui quase sentado na sua cadeira do seu lado, que não faz nenhum caso de ti. Sabe quem é ele? É Daniel, um dos procuradores lá da Babilônia. O senhor trouxe para cá e ele não tem nenhuma consideração. Antes, ele está fazendo as suas petições rotineiramente, acostumeiramente, todos os dias.
e é ele que tem que ser lançado na cova dos leões. Irmão, quando mencionar o nome de Daniel, está escrito aqui no relato bíblico. Gente, esta é a última história de Daniel. Daniel, no seu ministério profético, ele conta 6 histórias, desde o capítulo 1, e a 6ª história termina aqui. 6 histórias de Daniel. O biógrafo aqui que escreveu, que narrou, 6 histórias de Daniel. E mais 4 lindas visões que Daniel teve, que Deus deu para Daniel. Ao todo 10, mas 6 lindas histórias. E aqui é a última história de Daniel. Preste atenção. Quando mencionaram, vamos tentar segurar um pouquinho as crianças, eu queria terminar essa mensagem, nem que passe uns 10 minutinhos, mas que você saia daqui de posse da palavra. Sabe o que aconteceu? Quando mencionaram o nome de Daniel, escute bem isso, o rei ficou triste, porque esse rei aqui, o Dario, era diferente. Ele não era como os demais, principalmente nesse começo de reinado. Ele teve cautela, ele temia a Deus. E aí, ele ficou penalizado. Está escrito no verso 14: ouvindo então o rei, o negócio ficou penalizado a favor de Daniel. E ele propôs no seu coração livrá-lo até o pôr do sol. Ele trabalhou por isso. Mas o que acontecia? Os demais príncipes, o presidente chegava: então, ó rei, o senhor conhece a lei dos medos e persas, o senhor assinou a escritura. Mas Daniel é inocente, Daniel é diferente. Mas é a lei, rei, que o senhor acabou de assinar, é irrevogável, não pode ser revogada de jeito nenhum. O senhor assinou a escritura, rei, não tem jeito. A Bíblia diz que ele trabalhou, o rei Dario, ele trabalhou para livrar Daniel da cova dos leões, mas não teve jeito. Mas, irmão, preste atenção, você tem um Deus, aleluia, que te livra. E olha, você pode ter, e você precisa ter o coração de leão. Nas covas ou nas covas de leões, você tem que ter o coração de leão. Sabe por quê? O teu livramento não virá dos homens, o teu livramento virá do Senhor, teu Deus, a quem você serve. Pegaram Daniel, Matias, e jogaram na cova dos leões. E com muita maldade, os homens ferozes ainda pegou uma pedra, pum, cravou lá na porta, na jaula dos leões. Irmão, esses leões, eu estava estudando, eles tinham um costume, os animalzinhos de estimação deles não era cachorro, não, era leões. Para fazer os seus inimigos sofrerem e até os seus ossos serem quebrados, qualquer inimigo dos medos e persas que desobedecia uma sentença do rei, já tinha ali uma cova de leões, uma jaula de leões, aonde eles seriam devorados diante das pessoas. Isso aqui era terrível. E quando eles iam fazer isso, eles deixavam 3 dias. Quantos dias? 3 dias. Esses leões sem comida. Os leões sem comida. Para que quem fosse jogado ali era devorado na hora. Pegaram Daniel e jogaram lá. A Bíblia diz, irmão, que o rei passou penalizado e triste a noite toda. O rei não dormiu.
ele não aceitou diante da sua presença as danças, que era uma maneira de fazer o rei descansar e dormir. Vinha os músicos e começava a tocar e dava para o rei um bom vinho, e ele adormecia facilmente. Nesse dia, nesta noite, ele rejeitou o vinho bom, as danças, rejeitou as músicas, e ele passou, quem sabe, orando. Oh, Daniel, agora é você e o teu Deus. É você e o teu Deus. Eu trabalhei, tudo que eu pude fazer eu fiz, mas eu não consegui, porque eu caí na besteira de assinar a Escritura. Mas agora o seu negócio é entre você e Deus. E o que me chama a atenção, irmão, que parece que eu vejo, parece que eu estou vivendo esta situação. Irmão, você precisa ter a cara de leão. Você precisa ter a boca de leão. Você precisa ter a coragem de leão. Aleluia. Sabe por quê? Porque diz a Bíblia em Apocalipse 5:5 que o Senhor Jesus, o teu Jesus, o nosso Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Ele está com você. Ele jamais te deixará. O teu Jesus, o nosso Jesus, é o leão da tribo de Judá. Então você tem que ter cara de leão, rosto de leão, fala de leão, coragem de leão. Seja um leão, meu irmão. Seja um leão. Tem gente que eu fico pensando, vem uma lutinha, derruba ele no chão. Você é um leão, é um gatinho, meu irmão. Já está fugindo. Seja um leão. Enfrenta os reveses da vida. Enfrenta os problemas. Deixa de ser covarde. Qualquer lutinha, eu vou sair da igreja. Eu estou triste, sabe? Eu estou triste, fulano de tal me entristeceu. Eu estou triste. Que tipo de crente? E às vezes isso acontece até com alguém que prega, que deveria viver aquilo que prega. Você já viu um dia eu reclamando aqui de qualquer situação? Jamais vocês vão ver. Eu reclamo ou dou graças para Deus, porque eu conheço um Deus que me livra em todas as circunstâncias más da minha vida. Gente, aprenda com a vida de Daniel. Isso aqui é um aprendizado que você não encontra em qualquer igreja pregando sobre isso. É melhor hoje pregar sobre o evangelho de prosperidade, da barganha. Isso aqui não se prega em qualquer igreja por aí. Não se prega. Aqui na Hope nós abrimos a porta da palavra. E esse culto hoje eu poderia identificá-lo como culto da palavra. Deus falou no início, falou um pouquinho no meio e agora está falando no seu final. Culto da palavra. Eu vou finalizar. O rei passou triste, não tomou vinho. Aí bem de manhãzinha, o rei vai ter a cova dos leões, com a voz fraquinha. Parece que ele não queria bradar muito alto. E ele chega lá. Oh, irmão, aleluia. Ele chega lá e ele levanta a sua voz. A Bíblia diz assim: olha o que diz a Bíblia, verso de número 19. Pela manhã cedo levantou e foi às pressas à cova dos leões. E chegando à cova dos leões, chamou por Daniel com a voz triste. Ele disse: com certeza Daniel já está, nem ossos mais de Daniel existem. Todavia ele não sabia, guerreiro Claudinei, que quando Daniel caiu naquela cova dos leões, ele estava como Davi. Davi lutou com leões, com urso,
e os venceu. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, Deus pôs um zíper e fechou. Daniel usa essa expressão. Deus fechou, selou a boca dos leões. E eles não puderam fazer nada com Daniel. Não puderam devorar Daniel. Sabe o mínimo que os leões fizeram? Daniel, essa cova aqui é bem fria, viu? Então faz o seguinte, nós vamos deitar aqui. Você deita a sua cabeça aqui em cima da gente, e o nosso corpo ficará como um travesseiro para você. E passa a noite aqui com a gente, tá? Passa a noite aqui com a gente. Irmão, esse é o Deus que nós servimos. Irmão, os leões não fizeram nada com ele. Ele passou uma noite top, tranquila lá com os leões. Aí de manhã, o rei vai lá com a voz triste. Diz aqui o verso de número 19, 20. E falando ao rei, diz: Daniel, servo do Deus vivo. Olha, ele já tinha confessado o nome de Deus. Ele já tinha, só com esta atitude daqueles homens, ele já tinha escolhido a parte do bem. Ele diz: não, o meu Deus vai ser o Deus de Daniel. E ele diz: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o acaso que o teu Deus, a quem continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? E aí, irmão, olha o que diz o verso 21. Então Daniel falou ao rei e disse: ó rei, vive para sempre. Era uma saudação que se dava a um dos grandes. Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou os seus anjos, ou seu anjo. Quando diz aqui o seu anjo, essa expressão fala do anjo do Senhor, teofonia, ou seja, o próprio Deus estava com Daniel ali. A Bíblia diz lá no Salmo 34, verso de número 7, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Daniel disse: olha, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tem nenhum delito, nenhum mal. O senhor também não está errado. O senhor está debaixo de uma ordem. O senhor tem que assinar. O senhor fez certo. Não tem nenhuma culpabilidade. Sabe o que aconteceu, irmão? A ordem do rei foi: tira depressa Daniel daí. Pega todos os seus adversários, aqueles que o acusaram, e joga na cova dos leões. Ele, suas mulheres, filhos, família. Às vezes alguém pensa, tá vendo? E o povo de Israel, o povo de Deus, né? Deus manda matar criança. Deus manda... Isso não era um costume só do povo de Deus na antiga aliança, não. Os inimigos faziam isso também. Os inimigos faziam isso. Olha aí os babilônicos. Pegaram todos aqueles homens que acusaram Daniel, e eles foram lançados, ele, seus filhos, suas mulheres, e ainda nem tinha caído, irmão. Não aconteceu, lá não tinha agora anjo para livrá-los, não. Cadê o Deus deles? Aqueles comemoravam aquela noite de vinho. Cadê o Deus deles para livrá-lo? Não tinha. A Bíblia diz que nem ainda eles tinham caído no fundo da cova dos leões. Quando diz a Bíblia, irmão, que os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos
os seus ossos. Irmão, fique em pé. Talvez a gente pode cantar, e eu não creio que eles não prepararam o ruído, como é que fala? Ruído dos leões. É muito forte isso aí, é forte. Eu estou sentindo o bramido do leão. Você é um leão de Deus, irmão. Tem a cara de leão, coração de leão, rosto de leão. Coloca o tema aí, meu. Mostra o tema depressa. Olha aí. Daniel. Sabe quantos anos que Daniel tinha quando foi lançado na cova dos leões? Aproximadamente 85 anos. Era um idoso, mas um idoso crente. Era um homem de Deus crente. Você tem cara de leão, você tem rosto de leão, porque o teu Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Olha, não se fica como um gatinho, achando que esse problema vai vencer você. Não vai não, porque o leão da tribo de Judá está com você. Ele está rungindo,